Boa tarde, pessoal. A gente vai dar início aqui nesse clima muito informal aqui, a segunda edição do Café Cultural. O Café Cultural é uma sequência de eventos que a gente está fazendo, tentando relacionar direito e alguma outra área de conhecimento, um pouco trabalhando com a questão da multidisciplinariedade. A gente já teve no ano passado um evento sobre direito e psicologia, que foi um grande sucesso. E esse ano a gente inaugurou essa coisa do Café Cultural, que é um clima um pouco mais informal e uma chance de ter um diálogo entre o direito e outras áreas do conhecimento. O procurador, sempre tem um procurador e pessoas que não são da área do direito, justamente para a gente fazer esse diálogo. O procurador que aceitou participar e tem meu agradecimento é o doutor Augusto Werneck, que está aqui, que além de ter uma banda... Posso falar da banda, Werneck? Não. Então, além de ter uma atuação artística, efetivamente, o Werneck tem liderado aí causas importantes relacionadas à identidade cultural do Rio de Janeiro. Foi o nosso procurador que atuou na questão do feriado da consciência negra, que foi contestado no Supremo Tribunal Federal, fez uma defesa belíssima lá. Atuou na questão das cotas também, onde a Procuradoria tem um trabalho muito forte, conseguiu a renovação da lei de cotas na Universidade Pública no Estado do Rio de Janeiro, agora recentemente. Então, enfim, temas que dialogam aqui com a questão do samba. Temos também o professor Luiz Antônio Simas, que vai ser o primeiro a falar, que é professor de História aqui de todos nós, né? Todos devem conhecer o Simas, que tem uma obra maravilhosa sobre... Tem várias obras, né? Mas tem esse dicionário da história social do samba, com o Ney Lopes, né? Sobre... Tem verbetes aqui sobre o samba, vale muito a pena a leitura. E a Nilce, que dispensa apresentações, que já fiz ela prometer que vai cantar no final, porque muitos de nós viemos aqui também para ouvi-la. Então, acho que vai ser um super diálogo importante entre essas duas áreas, direito e samba, que às vezes divergem, se distanciam. Às vezes o direito é usado como instrumento de repressão ao samba, o Simas vai falar um pouco disso, mas também às vezes convergem, né? Acho que o fato mais recente que a gente pode citar é a escolha do Samba da Mangueira nesse último sábado, samba em homenagem a Marielle Franco, nesse momento em que do Brasil, em que muitas pessoas se voltam também para o direito como uma esperança de resistência, enfim, de preservação dos valores democráticos e culturais da nossa sociedade. Então, sem me alongar mais, eu queria passar a palavra ao professor Luiz Antônio Simas. Vou ler o currículo dele aqui, embora ele seja muito conhecido. É mestre em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi consultor do acervo Música de Carnaval do MIS, Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro, e jurado do Estandarte de Ouro, maior premiação do Carnaval Carioca. Tem diversos livros e artigos publicados, notadamente sobre as escolas de samba do Rio de Janeiro e suas comunidades. É autor, entre outros, de Samba de Enredo, História e Arte, em parceria com Alberto Mussa, publicado pela Civilização Brasileira. Tem um livro maravilhoso também sobre a Portela, de uma coleção que é sobre a história de cada uma das escolas de samba. E vou ler uma passagem aqui, vou me permitir, Simas, só antes de passar a palavra, ler uma passagem da sua introdução ao dicionário da história social do samba, que tem muito a ver com esse diálogo, né? Você diz assim: parafraseando o texto introdutório apócrifo de uma das edições do romance Oscarina, do sempre lembrado Marques Rebelo, não tememos dizer que o samba urbano carioca nasceu como expressão dos anseios de uma classe, a qual, na cidade recém-industrializada, tomava consciência dos direitos adquiridos com a Revolução de 1930 e ansiava por exercê-los plenamente, inclusive por meio do samba. Mas o exercício do direito ao samba jamais foi tranquilo. Em seu caminho sempre estiveram e ainda persistem a tensão, o questionamento, a subestimação. Então, professor Antônio Simas, Luiz Antônio Simas, a palavra é sua. Muito obrigado mais uma vez por ter aceito o convite. Obrigado, doutor Anderson, pelo convite. Obrigado à PGE. É a segunda vez que eu estou aqui conversando com vocês e para mim é um prazer muito grande, né?
e, sobretudo, essa temática que, a princípio, assusta, né? Direito e samba, a gente fica um pouco assim, pô, mas direito e samba e tal, o que a gente vai fazer e não sei o quê. A presença da Nilza é fundamental, porque aí nenhum de nós vai cometer o despautério de querer cantar, né? Então, a gente vai ter o mínimo de bom senso aqui em relação a isso. Mas, quando veio esse convite para falar de direito e samba, imediatamente eu me recordei do trabalho que fiz com o Ney Lopes. Trabalho ontem, inclusive, saiu uma entrevista lá nossa no programa do Bial, que eu, por acaso, não vi, né? Porque é tarde para Dedéu, e a minha mãe até falou, como é que você não vê a entrevista? Eu falei, pô, já sei o que eu falei, então não dá para ficar até 2 horas da manhã vendo a entrevista. Mas, de qualquer maneira, e aí eu entro um pouquinho nessa questão do direito do samba a partir do dicionário, esse dicionário da história social do samba, ele foi fruto de um trabalho que, na verdade, entre eu e Ney, durou cerca de 7 anos. Né? O Ney é um mestre absoluto para mim, porque o Ney é o intelectual completo, né? O Ney é o grande compositor, o Ney é o escritor, o Ney é o sujeito que escreve enciclopédia, né? O Ney foi o sujeito que, na minha infância, eu tinha, inclusive, confesso aqui, já falei isso para ele, meu amigo, mas eu tinha medo do Ney, né? O Ney Lopes, aquela coisa, enfim, né? E o Ney virou um grande amigo meu, um mestre meu, e a gente escreveu esse dicionário da história social do samba, que parte de um princípio que eu acho que vai nortear o que eu vou falar aqui para vocês rapidamente. Esse trabalho tem um objetivo, aliás, os meus trabalhos, em linhas gerais, com o samba, sobretudo com as escolas de samba, com a cultura popular do Rio de Janeiro, eles têm o objetivo de mostrar fundamentalmente o seguinte: o samba é, evidentemente, um ritmo, o samba é um gênero musical, o samba é um gênero coreográfico, existe a coreografia do samba, mas o samba é muito mais do que isso, né? O samba, a rigor, é o que eu costumo dizer, o que eu costumo chamar de um fato social completo. Porque dentro do samba circulam saberes que incluem a maneira como você encara os fenômenos da vida, a maneira como você come, a maneira como você bebe, a maneira como você celebra o nascimento, a maneira como você lida com a morte, a maneira como você se veste, a maneira como você anda no meio da rua. Então, a rigor, é um complexo cultural, que é esse complexo cultural do samba. E quando eu falo do samba, a partir dessa ideia do samba como um complexo cultural fundamental para a cidade do Rio de Janeiro, né, para a cultura brasileira, mas estamos falando do Rio de Janeiro, então para a cidade do Rio de Janeiro, me parece absolutamente necessário a gente ter uma referência quando pensa o samba, né? O samba, a meu ver, não pode ser pensado desvinculado, separado da catástrofe, da tragédia, da diáspora de africanas e africanos para o Brasil e, mais especificamente, para o Rio de Janeiro. Desvincular o samba da experiência trágica da escravização me parece um problema. Por que eu estou dizendo isso? Por uma razão que é muito simples. Toda diáspora é fundamentalmente um episódio de desagregação. A diáspora fragmenta, a diáspora mata, a diáspora quebra sociabilidades, a diáspora quebra laço comunitário, a diáspora sequestra a história das pessoas. A minha história não foi sequestrada. Eu sou branco, eu venho de uma família de imigrantes brancos. Então, se eu quiser saber qual é a origem da minha família, isso vai ser relativamente fácil. Eu tenho origem portuguesa, açoriana, tenho origem italiana, a minha avó é uma brasileira já de 4, 5 gerações do sertão da Bahia, né? Mas eu consigo falar da minha origem. Agora, se você pergunta para um descendente, para uma descendente de escravizadas ou escravizados, né, ela não vai ter a facilidade para falar sobre essa origem como eu tenho, porque a história foi sequestrada. A diáspora é um sequestro. Então você não sabe se o seu tataravô era banto, se o seu tataravô era sudanês. Se ele era banto, você não sabe se ele é Moçambique, se ele é Muxicongo, se ele é Mussurumim. Você não sabe se ele é sudanês, se ele é um iorubá, se ele é um fon, se ele é um alçá, porque a história foi sequestrada. E quando você sequestra a história, você quebra o laço de sociabilidade. Você quebra o laço de comunidade.
você quebra o sentimento de pertencimento ao grupo. Porque você roubou tudo aquilo da pessoa que foi sequestrada, e a gente não precisa de eufemismo, né? O fenômeno da escravização é um fenômeno de sequestro. Então esse sequestro quebra tudo. Ele desagrega, ele fragmenta. Simbolicamente, é uma experiência de morte. E é uma experiência de morte mais contundente ainda se nós levarmos em consideração que as culturas dos diversos povos africanos que migraram para o Brasil, elas são culturas fundamentalmente comunitárias. Você não consegue conceber o indivíduo dentro de uma estrutura de comunidade. Só que a escravização desagrega tudo isso. No momento em que te sequestram, te colocam dentro de um navio, atravessam o oceano contigo e te jogam no mercado, onde você vai ser vendido e não sabe para onde, tudo isso foi quebrado. Mas aí entra um detalhe que eu acho fascinante e muito potente. Se toda diáspora, qualquer diáspora, é um fenômeno de desagregação de laços comunitários, de perda de identidade, de ruptura, de fragmentação da sociabilidade, se toda diáspora é isso, toda cultura de diáspora é cultura de reconstrução desses laços. Não existe cultura de diáspora no mundo que não seja uma cultura comunitária. Porque a única maneira de você sobreviver na diáspora é reconstruindo os seus laços de comunidade. Você reconstrói aqueles pertencimentos que foram roubados, que foram tirados. Você inventa novas sociabilidades. Eu sempre gosto de falar de uma coisa que parece simples, mas é muito impressionante. Quando o Cartola dá o depoimento dele para o Museu da Imagem e do Som, a primeira pergunta que fazem para Cartola é a seguinte: Cartola, você vem de onde? Se perguntam isso para mim, eu posso dizer uma porrada de coisa. Você vem de onde? Ah, por parte de pai, dos Açores. Por parte de mãe, da Calábria. Você vem de onde? De onde você é? E aí Cartola responde simplesmente o seguinte: de Mangueira. Parece simples, mas isso guarda um sentido muito profundo. Mangueira representa para Cartola a reconstrução de todas as sociabilidades, a invenção de laço comunitário, rede de pertencimento, rede de proteção social, tudo aquilo que foi tirado. Toda cultura de diáspora é comunitária. Quais são os elementos que nós temos da cultura da diáspora africana no Rio de Janeiro? A roda de capoeira é uma experiência comunitária. O terreiro de candomblé é uma experiência comunitária. A comunidade das escolas de samba é uma experiência comunitária. O samba é fundamentalmente uma música comunitária. O falecido Roberto M. Moura, meu amigo e grande antropólogo, cientista social, ele tem um livro chamado No Princípio é a Roda, que ele fala uma coisa que parece muito óbvia, mas não é não. É uma sacada genial dele. A roda veio antes do samba. O samba é filho da roda. Não é a roda que é filha do samba. Porque no princípio, é o que ele diz, era a roda. A roda onde você se encontrava, a roda onde você criava o laço de sociabilidade que te protegia, a roda onde você criava a rede de proteção social. A experiência do samba é essa. Em 1890, a turma do direito sabe disso bem melhor do que eu, a República tinha acabado de ser proclamada e o Estado brasileiro teve que responder a uma indagação. O que é que o Estado brasileiro fará com os descendentes e as descendentes de escravizadas e escravizados? A resposta do Estado brasileiro foi muito simples. Apaga. Isso é um projeto de Estado no Brasil. Você tem uma vasta documentação que mostra que havia um projeto de Estado que fundamentalmente pretendia apagar as referências ao período em que o Brasil escravizou milhões de pessoas. Não foram milhares, não, foram milhões. O projeto de Estado era um projeto de branqueamento. E era um projeto de branqueamento que operava em duas dimensões. Operava na impressão da cor da pele,
traga o imigrante que, através de gerações, ele vai clareando a cor da pele. Isso está em inúmeros discursos de intelectuais, de parlamentares da década de 1890. E havia um projeto de branqueamento cultural. Apaga tudo isso. Apaga. No Código Criminal, 1890, você estabelece a possibilidade de criminalizar tudo isso como vadiagem. Né? A gente tem a famosa história de João da Baiana, que é preso porque estava com o pandeiro. E é muito curioso porque ele acabou sendo solto e o pandeiro ficou preso. Né? E aí João da Baiana ganhou um pandeiro de presente. Isso é a coisa brasileiríssima, né? O senador Pinheiro Machado era uma das figuras mais importantes da Primeira República. E o senador Pinheiro Machado consultava na encolha a mãe de João da Baiana, tia Prisciliana de Santa Amaro, que era mãe de santo, que era a Ialorixá. Né? Então o Pinheiro Machado batia tambor, mas na encolha. Então o que que acontece? O Pinheiro Machado, em deferência à tia Prisciliana, dá um pandeiro novo para o João da Baiana e escreve um salvo-conduto no pandeiro. Para João da Baiana, com admiração, senador Pinheiro Machado. E o João da Baiana dizia mesmo, comecei a dar carteirada com o pandeiro. Vinha a polícia para cima de mim e falava, senador Pinheiro Machado. Aí o cara, porra não, senador Pinheiro Machado, que é isso? Senador Pinheiro Machado. Aqui no Rio de Janeiro, em 1904, 1907, 1909... houve ordem de prisão para qualquer pessoa que estivesse fazendo batucada ou jogando capoeira na festa da Penha. E o couro comeu. E o couro comeu porque a turma jogou capoeira e a turma foi para batucada. Se você quiser, por exemplo, reconstruir a biografia dos pioneiros do samba urbano carioca, aquela geração pioneira do Estácio de Sá, né? Ismael, Bide, Brancura, Baiaco, Newton, Edgar, Rubem. A melhor fonte de trabalho que existe para reconstruir a trajetória dessa turma toda é arquivo de polícia. Porque todos eles eram fichados. Não tem um que não tenha sido fichado. Eu fiz um trabalho sobre a geração do samba do Estácio e todos eles eram considerados fundamentalmente marginais. E é curioso como o samba é a maior aventura civilizatória do Rio de Janeiro e nós temos uma enorme dificuldade em encarar o fato de que esta aventura civilizatória foi construída por uma turma que era considerada marginal. E daquela geração toda do Estácio, com exceção do Bide, com exceção do Ismael, de um ou outro, nenhum deles chegou aos 40 anos. E eles morreram ou assassinados, ou vítimas da sífilis, malucos, em hospício, ou vítimas da tuberculose. Você pega aquela geração toda do Estácio, você vai ver, são raros os que chegaram a 40 anos de idade. Então, como é que essa turma conseguiu construir beleza? Como é que essa turma construiu civilização? Como é que essa turma construiu laço de pertencimento? Como é que essa turma criou um complexo civilizatório muito amplo? No perrengue, na fresta, na dificuldade, sofrendo rigorosamente horrores com a repressão policial. Isso é um dado sobre a história do Rio de Janeiro que tem que ser mencionado o tempo todo. Para não me alongar muito, as escolas de samba, quando são criadas, elas são criadas num momento de profunda tensão entre as comunidades do samba, entre o Estado brasileiro, que já é virada da Primeira República para a Era Vargas, né? A Era Vargas tem um projeto para a cultura popular brasileira, que é diferente da Primeira República. O projeto da Primeira República era o seguinte: aniquila, é caso de polícia, acaba com esse troço na base da porrada. O projeto da Era Vargas tinha outra referência. A palavra não era aniquilar, a palavra era domesticar. Domestica. Traz para o nosso lado. Enquadra em regras disciplinares. E é isso que marca, por exemplo, a história das escolas de samba. O surgimento das escolas de samba, fundamentalmente, está vinculado a uma negociação entre as comunidades negras do Rio de Janeiro e o Estado varguista.
Essas comunidades negras querem ter o direito de expressar os seus anseios, as suas formas de produzir beleza, de cantar, de dançar, de bater tambor, sem necessariamente ter que apanhar da polícia o tempo todo. O Estado, por sua vez, queria disciplinar. Nada melhor do que um desfile de escola de samba, que é rigorosamente disciplinado, que é estabelecido a partir de um enredo pré-determinado, que se estabelece a partir de um samba pré-determinado para você cantar, que se estabelece a partir, por exemplo, de um regulamento que estabelece o tempo de duração do desfile, você vai ser julgado. Mas, para não me alongar, tem só um pequeno detalhe sobre a cultura do samba que eu queria citar. A cultura do samba é uma cultura de fresta. E ela fala por códigos que muitas vezes nós não conseguimos compreender. Eu vou dar um pequenino exemplo. A bateria da Portela, com esse exemplo eu encerro a minha fala para a gente poder dialogar aqui. Eu gosto desse exemplo porque ele é muito surpreendente. Por isso eu uso como um exemplo contundente do que é a cultura do samba. A bateria da Portela foi batizada no dia 20 de janeiro de 1928. Mas uma bateria batizada, evidente, uma bateria é batizada. E a da Portela foi batizada no dia 20 de janeiro de 1928. 20 de janeiro, nas umbandas e candomblés do Rio de Janeiro, é o dia de São Sebastião, sincretizado com Oxóssi, o orixá caçador, o orixá da mata. Nos candomblés de Queto, ou uma entidade chamada Mutalambô, que é o caçador nos candomblés de Angola. A bateria da Portela é dedicada a São Sebastião, Oxóssi, Mutalambô. Por que eu estou dizendo isso? Se você pega a história das escolas de samba, a historiografia das escolas de samba, a historiografia vai dizer para você o seguinte: as escolas de samba do Rio de Janeiro, durante 3 décadas, obrigatoriamente desfilavam com enredos falando da história oficial do Brasil. Então os principais temas eram Batalha Naval do Riachuelo, Independência do Brasil, Bandeirantes. Eu agora conversei profundamente com ele, fiz uma consultoria para o Leandro, para o Enredo da Mangueira do ano que vem. Então a gente conversou muito para elaborar o Enredo da Mangueira e o nosso ponto de encontro nem foi biblioteca, a gente se encontrou muito no Bode Cheiroso, que é um botequim que eu frequento, ali no Maracanã, e ali a gente discutiu bastante o Enredo da Mangueira. E a ideia do Enredo da Mangueira é exatamente pegar os temas mais trabalhados na história das escolas de samba e contar de uma maneira diferente. Então fala-se muito, por exemplo, das entradas e bandeiras. Nós vamos falar da Confederação dos Índios Cariris, que lutaram contra os bandeirantes do Domingos Jorge Velho. Fala-se muito, por exemplo, da abolição da escravatura a partir da Princesa Isabel. Mangueira falará da abolição a partir de Chico da Matilde, o jangadeiro cearense, o Dragão do Mar, que simplesmente fez uma linha de frente com suas jangadas para impedir que qualquer navio negreiro aportasse no Ceará, e por causa dessa resistência o Ceará aboliu a escravidão 4 anos antes da Lei Áurea. Mas tem um detalhe aí que é extremamente curioso para eu concluir. Aparentemente as escolas de samba eram instituições predominantemente negras que contavam a história oficial dos brancos. O primeiro samba que Candeia fez para Portela, Candeia tinha 16 anos. Foi um samba chamado 6 Datas Magnas, que ele compôs, e é muito interessante, é um samba bem interessante, mas se você pegar a letra, é Candeia e Altair Prego a parceria, você pega a letra diz o seguinte: foi Tiradentes um inconfidente, que foi condenado à morte. 30 anos depois o Brasil tornou-se independente, era o ideal se fazer um país livre e forte, independência ou morte, Dom Pedro I proferiu, e uma nação livre era o Brasil. Foi em 1865 que a história nos traz, Riachuelo, Tuiuti, foram 2 grandes vitórias reais. Foi em 1800, enfim, não tem nenhuma dessas datas magnas que fale a respeito da cultura de Candeia, da história do negro brasileiro. Então, aparentemente, Portela era a escola negra contando a história oficial do branco. Depende do que você escute. Porque eu falei que a bateria da Portela foi batizada dia 20 de janeiro de 1928, dia de São Sebastião, Oxóssi. Quem conhece um pouquinho das sonoridades do candomblé
sabe que para Oxóssi você bate um ritmo que chama-se aguerê. O aguerê é quando o tambor conta a história de uma caçada. É o tacta, 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 tudo, tudo, tacta, 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 tudo, tudo, tacta, 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 tudo. Isso é o aguerê de Oxóssi. O agueré de Oxóssi é a base rítmica do toque de caixa da bateria da Portela. A bateria da Portela, por ter sido dedicada a Oxóssi Caçador, ela tem como fundamento do seu toque de caixa o agueré de Oxóssi. E aí o samba nos impõe um desafio. O que é que a Portela está contando na avenida? Para as nossas gramáticas normativas, é a história da Batalha Naval do Riachuelo. Para aquela comunidade que construiu na fresta a vida que foi roubada, a Portela passou 1h30 contando a história de uma caçada numa floresta africana. É o agueré. Você pega a bateria de Mangueira, o toque de caixa de Mangueira é um toque muito peculiar, porque ele puxa um pouco para a Folia de Reis, mas ele, quando a bateria acelera, toca o ilu, que é também conhecido como o agueré de Oiá, o agueré de Anção, o quebra-pratos dos candomblés. Quando Mangueira desfilou com Maria Bethânia, a menina dos olhos de Oiá, eu estava comentando para a Rádio Carnaval, me fizeram a pergunta, é a primeira vez que Mangueira fala de Ançã? A minha resposta foi, depende do que você escute. Porque a bateria de Mangueira toca para Inhansã desde a década de 1930. Então a cultura do samba tem esses códigos que fazem todo sentido para a comunidade, que fazem todo sentido como elementos de agrupamento do grupo. Quando você vê, por exemplo, uma bateria do Salgueiro, quando você vê uma bateria de caixa alta, que tem uma puxada de caixa parecida com a do Partido Alto, ela puxa também para o Alujá de Xangô, que é o Congo de Ouro dos candomblés bantos. Tum, 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 tum. Taco, taco, tum, taco, taco, tum, tum, taco, taco, tum, taco, tá, tum, 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 taco, taco, tum, taco, tá, tum, 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 que, aliás, é o Congo de Ouro dos candomblés de Angola, é o Alujá do candomblé de Quito e é uma base do funk carioca. Lá atrás, no funk carioca, meu amigo, está o Congo de Ouro e está o Alujá de Xangô. Lá no fundamento daquela bateria do Salgueiro, daquele toque de caixa alta, está o Alujá de Xangô. Esses códigos são extremamente sofisticados. Essa cultura é extremamente sofisticada. Essa cultura é uma cultura de fresta. Essa cultura é uma cultura que criou códigos para conseguir sobreviver no perrengue, para conseguir sobreviver diante da repressão policial, para conseguir sobreviver diante de um Estado escravocrata que tinha como projeto o extermínio de todas essas referências culturais. Mas o samba continua profundamente vivo, eu tenho certeza que o samba continuará profundamente vivo, porque a cultura do samba é uma cultura que sabe sobreviver na fresta, que sabe sobreviver no perrengue. Eu acho que nós vamos ter anos muito difíceis aí, a gente tem que politizar essa questão, mas podem apostar, o samba não acaba, e enquanto o samba não acaba, o Brasil não acaba também. Muito obrigado. Obrigado, Simas. Acho que depois dos sons aí dos tambores, você vai ter que cantar também um pouco a Nilce aqui para a gente fazer uma coisa meio junto aqui. Mas brigadíssimo pela sua presença. Um tamborzinho. Um atabaque. Acho que o Léo trouxe ali alguma coisa, uma caixa. Então, enfim, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui, é super importante. O Simas esteve aqui falando sobre violência no Rio de Janeiro e a gente está costurando outros temas ligados ao Estado do Rio de Janeiro, a história do Estado do Rio de Janeiro, e é sempre um prazer enorme ouvi-lo. Eu queria agora passar a palavra ao doutor Augusto Werneck, que é procurador do Estado do Rio de Janeiro, professor de Direito Administrativo da PUC do Rio de Janeiro,
E o Werneck, como eu disse no início, para quem ainda não estava aqui, é um procurador do Estado extremamente atuante, esteve à frente de diversas questões importantes para a identidade cultural do Rio de Janeiro, a defesa do feriado de Zumbi, Dia da Consciência Negra, a questão da renovação da lei de cotas nas universidades estaduais, a criação aqui dentro da Procuradoria, que aconteceu durante a gestão da Lúcia Leia, ex-procuradora-geral do Estado, que está aqui, a criação desse programa, que foi super importante, a defesa do feriado já foi na gestão do ex-procurador-geral do Estado, que também está aqui, temos 2 procuradores-gerais do Estado na plateia, que é o Dr. Leonardo Espíndola. Então, o trabalho do Augusto Werneck, ele atravessa aí uma série de gestões da Procuradoria e foi muito importante. O programa PAIS PGE é um programa acima de acesso e inclusão social da Procuradoria, onde a gente dá aulas para alunos formados em direito, mas que preencham os requisitos da lei de cotas estadual, portanto, para complementar a formação deles. É uma espécie de pós-graduação, é exatamente o mesmo programa da nossa residência jurídica, adaptado só à carga horária. Então, é um programa do qual a gente tem muito carinho, e o Augusto Werneck foi o nome da primeira turma que se formou nesse programa, gravando aí o seu nome na história desse projeto tão bonito. Então, Werneck, muito obrigado pela presença, a palavra é sua. Bom, boa tarde. Eu também tenho muito a agradecer aqui ao Sejur, né, que faz parte das minhas recordações boas na Procuradoria, o tempo que eu fui chefe do Sejur, e de ver como o Anderson, né, elevou a máxima potência, elevou exponencialmente a importância do Sejur, né? O Sejur se transformou em alguma coisa que era do nosso sonho, assim. Parabéns, Anderson. E fico aqui muito feliz de ver a presença aqui dos 2 procuradores gerais que foram tão importantes, né, nessa trajetória toda que se viu aqui, né? O nosso querido Leonardo Espíndola e a Lúcia Leia, que é a nossa rainha, né? Mais do que, né? Lúcia Leia é a nossa rainha. Bom, de tudo que foi dito aqui, alguns evidentes exageros, eu começo, e tinha muito a falar sobre samba, talvez, e ficou uma fragmentação muito grande na minha cabeça. Eu fui criado num ambiente... Eu não sou branco igual o Simas, né? Eu tenho, né? Eu sou meio preto e meio branco, né? Eu sou descendente de escravo e de senhor de escravo, né? Então tem, né? Embora rubro-negro tem essa vida, né, que, né, me trouxe, né, os fundamentos do candomblé de um lado e uma história de tradições brancas de outro. Então, é uma coisa que traz, né, essa síntese que acaba sendo muito da nossa cultura, e faço parte de uma instituição que é uma típica instituição do Rio de Janeiro, como o samba, a Procuradoria-Geral do Estado, né? Por isso, né, que uma vez, né, quando entrei aqui, fui chamado para fazer um discurso e comparei a Procuradoria com a Mangueira, dizendo que ela era tão grande que não cabia explicação. Então, essa talvez seja um motivo pelo qual se impregnou, né, no nosso DNA essa preocupação diferente com a cultura negra na história do Estado do Rio de Janeiro. Nós praticamos ações afirmativas, defendemos ações afirmativas, e na hora de defender ações afirmativas ou de buscar os argumentos jurídicos necessários para isso, nós fomos justamente a esses fundamentos de que falou Luiz Antônio Simas, né? No início disso tudo está a Lei de Terras do Império, a Lei 601. Né? A Lei 601 de 1850 definiu que no Brasil a propriedade seria branca, porque os índios e os negros estavam afastados da aquisição da propriedade porque não eram sujeitos de direito. E mais, se previu a colonização por imigrantes. Ou seja, é um fato, né, que antecede bastante a abolição, antecede bastante a República.
É um ato de planejamento das nossas elites para uma futura política de embranquecimento. Na época não tinha política de embranquecimento porque ainda existia escravidão. Mas, para e passo com a lei que proibiu o tráfico negreiro, foi aprovada a Lei de Terras, que introduz o registro. Né? O registro abrangia 400 famílias que tinham propriedades de terra hoje consideradas como um latifúndio. Ou seja, eram 400 famílias em todo o Brasil. Isso aí, por mais que você multiplique num conceito amplo de família, nós vamos encontrar 10 mil pessoas, 15 mil pessoas. E assim, né, nós tivemos um primeiro momento, né, que prepara esse segundo momento daquilo que eu chamo ironicamente de ações infirmativas, ou de ações afirmativas ao contrário, que é o momento em que, ato contínuo, né, depois da abolição, nós vamos encontrar uma repressão terrível do Estado a tudo que dissesse respeito à cultura negra. Né? Aí, ilustrado por um samba bonito de Monarca. O samba nunca foi de arruaça. Quem sabe é Carlos Cachaça, testemunha ocular. Ele viu nos tempos de menino com Cartola e Marcelino. Coisas de fazer chorar. Né? Que era justamente a repressão que se fazia ao samba em si. Né? Nós temos a delegação brasileira na Olimpíada de Antuérpia, né, que não tinha negros, né, para dar a ideia de que o Brasil fosse um país branco. Nós tivemos a eleição, né, de determinadas instituições que passaram a ter concurso público e tinham concurso público em que só passavam brancos, como era o caso do Itamaraty, como era o caso da Marinha do Brasil. Por quê? Porque eram os funcionários públicos brasileiros conhecidos no exterior. Né? Chegava um diplomata falando muito bem idiomas, claro, de olhos azuis, assim como um oficial de marinha, né? Ninguém ia pensar que o Brasil era uma terra de preto. Então, esse tipo de estratégia fez parte do que se chamou de política de embranquecimento. Né? E nós tivemos essas questões até controvertidas, né? O problema da queima dos arquivos, né? O Rui Barbosa morreu se defendendo, dizendo que queimou os arquivos da escravidão para queimar as provas da escravidão, que teria sido uma ação de advogado, não, né, de político. Né? Porque havia uma reivindicação específica dos senhores de terras para obterem indenização pela expropriação que teria havido com a Lei Áurea, que seria mais um fato odioso das nossas elites. Então, essa é uma questão da questão. Mas, de qualquer maneira, é evidente que houve um conjunto de medidas, né, que iam desde se pedir, né, certidão de nascimento dos avós para inscrever-se num concurso público. Mas por quê? Porque escravo não tinha certidão de nascimento. Então, quem era neto de escravo não podia se inscrever. Então, várias medidas que nós podíamos verificar como essa política de embranquecimento. E, ao lado disso, né, essa evolução do samba, né, que vai, nas primeiras décadas do século XX, né, tomando a classe média da cidade do Rio de Janeiro, a partir dessa base popular, e vai introduzindo, nesse sentido que foi muito bem falado pelo Luiz Antônio Simas, como cultura de fresta, né? É uma expressão muito usada no livro excelente de Gilberto Vasconcelos, né? De olho na fresta. Né? Por quê? E celebrizada por Caetano Veloso, né? Quando diz, né, dessa festa imodesta, né? Todo aquele que nos empresta a sua testa. Então, nessa hora, nós vamos ver, né, essa perspectiva de um Estado que era repressor do samba. O primeiro samba gravado tem uma das suas múltiplas letras, né, pelo telefone, né, que é o chefe da polícia pelo telefone mandou avisar. E dizendo até ironicamente que havia uma roleta para se jogar, né, que já mostra a promiscuidade, mas já mostra a presença e a figura da autoridade e de um sentido repressor. E a urbanização
vai ser fundamental para o samba e para essa explicação que associa o direito ao samba, né? É uma das minhas, vamos dizer assim, viagens, né, que tocam o direito com o samba, é um estudo que eu fiz que está publicado numa das revistas da Procuradoria, que é sobre função social da cidade, né? E a função social da cidade, nesse caso, eu me vali de uma explicação muito interessante de Leandro Conder, né, que fala da idoneidade de se buscar na arte uma fonte epistemológica na qual se tenha uma válida premissa para se explicar a ciência. Não é por outra razão que a nossa Constituição defende a liberdade de manifestação do pensamento junto com a liberdade de criação artística e a liberdade de elaboração científica, né? Mostrando, né, lá que, como é desde os epicuristas, né, passando por Santo Agostinho, né, que a beleza e a verdade podem caminhar juntas, né? E que a beleza não é um campo, né, antagônico ou oposto, ou que nada tem a ver com a verdade, que seria, né, hipoteticamente, o que a ciência quer provar. Então, o Leandro falou, né, na época, né, que um livro muito interessante sobre arte, da validade de se utilizar a arte como um argumento. E eu, nesse estudo sobre a função social da cidade, me vali para uma definição de função social da propriedade do samba favela de Padeirinho, né? Que diz, numa vasta extensão, onde não há plantação nem ninguém morando lá. E eu disse que é muito melhor a concisão do poeta do que a do jurista, porque em 2 versos ele explicou qual é a propriedade que não cumpre a sua função social. Ora, é a que não tem plantação ou que não tem ninguém morando lá. Num caso é a função social da propriedade rural, no outro caso é a função social da propriedade urbana. E acabou, né? Se pode escrever um livro de 1000 páginas jurídico sobre isso. O Padeirinho disse, com toda a precisão, onde não tem plantação, nem ninguém morando lá. E era, né? E aí depois ele descreve a formação de uma favela na cidade do Rio de Janeiro, e eu, em uma nota, falo do mesmo episódio, da mesma dinâmica em São Paulo, no qual a Dona Inã Barbosa, no Abrigo de Vagabundos, vai dizer, né? Eu arrumei o meu dinheiro trabalhando o ano inteiro numa cerâmica fabricando pote. E lá no alto da Moca eu achei um lindo lote, 10 de frente e 10 de fundo. Construí minha maloca, né? Me disseram que sem planta não se pode construir, mas quem trabalha tudo pode conseguir. João Saracura, que é fiscal da prefeitura, foi um grande amigo, sim, arranjou tudo para mim. Então são essas, né, visões da urbanização que vão, né, mostrando uma ligação na qual o fenômeno jurídico vai aparecendo no samba, a definição jurídica vai aparecendo no samba, como o samba é poderoso, porque não há nenhum livro de direito que revele um verso de samba, mas há muita conclusão jurídica que se revela, né, numa letra de samba, num verso de samba, rapidamente às vezes. Por isso que esse evento tem que se chamar Samba Direito e não Direito e Samba. Porque o samba é anterior ao direito e certamente mais importante do que ele, né? Eu brinco muito, digo, a gente professa uma ciência vagabunda, em que ainda existe positivismo, né? A única ciência social que ainda fala sério de positivismo no século XXI é, né, o direito. Se bem que nós estamos aí sendo assediados pelo positivismo, né, de maneira bastante, né, desagradável, né? Tomem cuidado com o positivismo. Mas vejam bem, né, essa minha experiência, né, de escrever alguma coisa assim, né, cola com outras questões do Rio de Janeiro que vai sendo urbanizado, né? Aquela velha história que o samba subiu o morro, né? O Noel Rosa conheceu o Cartola, né?
E aí criaram um outro verso que também nos vale bem, né? O mundo tem suas surpresas, mas nós temos nossas defesas. Vejam, né? O Noel Rosa, por exemplo, vai fazer em 3 apitos, né? Que é a operária da tecelagem, que passa a existir, né? E vai falar lá no final de 3 apitos da relação de contrato subordinado numa nova divisão de trabalho. É o ciúme do gerente impertinente que dá ordens a você, né? Tinha um contrato de trabalho, o contrato de trabalho era subordinado, a CLT tinha vindo e tinha gerente para dar ordem na namorada. É alguma coisa que o Noel Rosa verificou. Orestes Barbosa, na mesma época, né, vai falar de um tema que hoje é importantíssimo no direito da cidade, a tutela da paisagem urbana, e vai dizer: cansei de esperar por ela, toda noite na janela, vendo a cidade a luzir, nesses delírios nervosos, dos anúncios luminosos que são a vida a mentir, né? Que é a tutela da publicidade na urbanidade, coisa que antes não existia, assim como ninguém esperava o seu amor subir pelo elevador, né? E cada vez que subia o elevador não trazia essa mulher maldição, e cada vez que descia, subia o meu coração, né? Isso é uma coisa inteiramente nova. Por quê? Porque não existia elevador, né? Não existia elevador porque não existia criação de solo. A criação de solo foi o maior negócio que o capitalismo inventou. Colocar uma laje em cima de outra e fazer com que de 500 metros quadrados se pudesse tirar 5 mil, 10 mil, 15 mil. E assim, uma regulação que era necessária especificamente para esse tipo de nova possibilidade tecnológica, né? Os serviços públicos, todos passam a entrar, por isso, no samba. Os serviços públicos no Brasil, e em boa parte do mundo, diga-se de passagem, foram criados, né, do centro para a periferia, dos ricos para os pobres. O plano Agache, né, do início do século XX, é uma formulação absoluta disso para nós no Rio de Janeiro, né? Ou seja, a Praça Paris, os Jardins Franceses, o Boulevard, né? O primeiro boulevard foi o de Vila Isabel, né, que tinha nome de princesa, né, porque o Barão de Drummond colocou o nome da princesa Isabel no primeiro loteamento, né, VIP da cidade, né, que foi a Vila Isabel, né? O Barão de Drummond, que é inventor do jogo do bicho, era um sujeito, né, sabidamente malandro, né? Então foi, evidentemente, colocou o nome da princesa. Mas, muito tempo depois, quando eu já estou, né, falando aí na década de 30, na década de 40, né, nós vamos ter o samba registrando o bonde, registrando o trem, né, registrando a civilização do automóvel, registrando o táxi, né, registrando a divisão do Rio de Janeiro em bairros, né, a existência, evidentemente, da favela em todas as suas dimensões. Tanto aquela favela do Padeirinho, tão autêntica, né? E quando o primeiro começa, os outros depressa começam a marcar seu pedacinho de terra para morar, né? Até aquela favela idílica do próprio Orestes Barbosa, do Tu pisavas nos astros distraída. Mas são, né, elementos que depois vão ser ou servir a uma explicação jurídica. Essa explicação jurídica se encontra também na Constituição. No artigo 216, nós vamos ver a cultura envolvendo não só os processos tradicionais, mas os modos de fazer, de viver e de criar. O que ensejou, inclusive, o tombamento do samba de roda e o tombamento do frevo. O samba é um modo de fazer, um modo de viver e um modo de criar, como foi bastante esclarecido aqui, né? Nós vamos ver, né, esse mundo das escolas de samba,
que faz parte de uma segunda experiência minha de direito e samba. O primeiro ato que eu minutei na vida foi um decreto regulamentando a lei que dizia que o Carnaval era um evento oficial do Rio de Janeiro, no ano de 1986. Por quê? 85. Porque, na época, havia o perigo da sabotagem à passarela do samba, ao sambódromo. Tinha acabado de ser construído e havia uma grande resistência, né, contra a construção da passarela do samba, e havia aquele sítio onde foi feito, na época, o Rock in Rio. Então, tinha uma ameaça de levar, talvez, o desfile para lá. Então, o Brizola quis se antecipar e fez o prefeito, na época, que era o Marcelo Alencar, baixar esse ato, né? Um vereador tinha aprovado uma lei dizendo que o Carnaval era um evento oficial, uma platitude, um truísmo. Aí disseram, não, vamos regulamentar essa lei. E aí eu fiz esse regulamento, que dizia quais eram as escolas que tinham que desfilar e aonde. Dentro, né, daquela perspectiva lá na década de 30. Mas o fato é que deu certo, né? Por quê? Porque se deu autoridade e legitimidade a uma relação jurídica entre o poder público e as escolas de samba, que acabou sendo frutífera. É claro que a passarela do samba foi uma coisa boa para as escolas de samba sob certo aspecto, né? Principalmente econômico. Ou seja, as razões econômicas que na época se diziam eram inteiramente falsas. E aí, né, nós vamos ver, né, essa história, né, que é uma história de festa que o Luiz Antônio muito bem colocou, e nós vamos ver também essa percepção do direito e da evolução jurídica dentro das letras dos sambas. Se nós formos ver, por exemplo, nessa questão da história do negro, a história do negro ela custa aparecer, né, nos sambas. E aparece de maneira que hoje seria tida até como politicamente incorreta, né? Chica da Silva teve a influência e o poder de seu amor que superou a barreira da cor. Que coisa feia, né? Nós, né, pouco tempo depois, tivemos um belo exemplo, que são os Heróis da Liberdade, né? Depois, Iluayê, né? Vários sambas na década de 70, e na década de 80 tivemos Kizomba, né? Que foi, talvez, o grande momento do samba enredo, relatando uma história de negritude, campeão pela Vila Isabel. Em 88. Pois é. Em 89, o samba mais bonito sobre direito, também da Vila Isabel, que teve uma, né, célebre comissão de frente de mulheres grávidas. Né? É hora da verdade, a liberdade ainda não raiou. Né? Queremos o direito de igualdade, viver com dignidade não representa favor. Né, e enuncia o direito à vida, clareou, despertou o amor, que é fonte da vida, né, numa visão bastante aprofundada do que seja o direito à vida como expressão, né, como hoje colocam, por exemplo, Vital Moreira e Canotilho, do direito ao amor e do direito à felicidade, junto com o direito à preservação do meio ambiente, ou seja, né, os corolários da vida. Tudo isso nós vamos encontrar, né, na história possível de uma relação entre o direito, né, e o samba. E existem sambas que nós poderíamos dizer assim, propriamente jurídicos. E nesses nós vamos ver o direito aparecer como um todo. Nós temos de Ataúfo Alves, errei, erramos, né? Eu, na verdade, indiretamente fui culpado da tua infelicidade, mas se eu for condenado, a tua consciência será meu advogado. E aí ele continua, né, fazendo essas analogias entre a vida amorosa e o processo. E Dinei Lopes e Wilson Moreira, Senhora Liberdade, né, que é bastante... samba de cadeia, porque o Wilson Moreira era agente penitenciário. Eu tive, né, quando era secretário de administração, o doloroso prazer de salvar a vida de Wilson Moreira, que era funcionário, e eu mandei a ambulância apanhar, que ele teve lá quando teve o derrame. Aí os bombeiros não levavam, aquelas coisas do serviço público, aquela, né, perplexidade, a ambulância não entrava, eu não sei o quê. Eu digo, pega uma ambulância e leva esse homem, pelo amor de Deus, que ele é um patrimônio do Brasil, não pode morrer. E aí foi a história do
do Wilson Moreira. Então, são muitos e muitos momentos que nós podemos, né, juntar o direito ao samba. E, como na premissa inauguradora aqui da minha fala, quando eu citei o Leandro Conder, né, não é, e isso é muito importante para as gerações mais novas que estão aqui, não é incompatível se pensar em direito e samba, em direito e jongo, em direito e capoeira, em direito e negritude, e não é impossível, e muito menos é possível e plausível se pensar em arte e ciência. Porque essa inspiração, né, recíproca da verdade e da beleza nos leva a que as argumentações não sejam melhores só do ponto de vista estético, porque nós podemos usar uma licença poética, ou porque nós podemos nos valer, né, de um argumento mais sofisticado, mas porque aprofunda o nosso próprio conhecimento, porque chega, né, nessa comunicação com a cultura popular, né, na essência do nosso país. Não é verdade? Quando nós conseguimos, né, verificar, né, por que é que a bateria da Portela toca de um jeito e amanhã tombar a batida da bateria da Portela, que é o modo de fazer, de viver e de criar, né? Tombar a referência, né, que tem a Oxóssi, a referência que tem a da Mangueira, a Yansan, a referência que tem aos toques de Xangô. E assim, né, nós conseguirmos, né, fazer com que o direito reconheça em profundidade essas manifestações culturais e que reconheça, enfim, em profundidade a diáspora. Que é isso de que se trata aqui. Quando a Procuradoria-Geral do Estado começou a defender lá atrás, né, a constitucionalidade do sistema de cotas e chegou hoje a ter em si um programa de ação afirmativa, a ter sistema de cotas para todas as possibilidades de investidura que existem na Procuradoria, né, e mais o curso que é o PAS, que é um programa, porque o importante das ações afirmativas é que as pessoas se afirmem, né? Então, é importante não que as pessoas tenham vagas à sua disposição, mas que as pessoas se formem, né? Não é importante que as pessoas tenham vagas para procurador, é importante que elas sejam procuradores do Estado. E, nesse sentido, né, é que nós conseguimos, né, a inspiração do samba para chegar em algum lugar. E é por isso que a gente já tem a prova que o samba não deixa o Brasil acabar, como disse o Luiz Antônio Simas. E a gente vai continuar com esse espírito do samba, com esse espírito da repulsa às consequências negativas da diáspora, e vamos continuar não deixando o Brasil acabar. Muito obrigado a vocês. Obrigado, Werneck. Werneck tem além de todo o conhecimento, de toda a dedicação, de toda a intensidade com que ele vive esses temas, ele também tem a sua veia artística, da qual ele não falou, mas a gente vai chamá-lo também para a rodinha, que a Nilce vai liderar aqui no final. Então, eu vou passar a palavra a Nilce Carvalho, que, enfim, conhecida de todos, mas eu faço questão de ler o currículo aqui, porque o currículo é lindo. É assim: flagrada pelo irmão mais velho tocando a corda Maria Bonita no cavaquinho, Nilce Carvalho, aos 5 anos, começou uma história de amor com a música. Dos 11 aos 14 anos, gravou como bandolinista a série de LPs Choro de Menina. Iniciou carreira internacional aos 15 anos. Em 2000, fundou o grupo Sururu na Roda, eleito o melhor grupo de samba no Prêmio da Música Brasileira 2014, do qual fez parte até 2017. Participou de turnês internacionais em mais de 20 países, teve a honra de tocar com grandes nomes como João Bosco, Zeca Pagodinho, Dona Ivone Lara, entre outros. Lançou vários CDs,
Estava Faltando Você, em 2002, O Que É Meu, em 2010, Verde, Amarelo, Negro, Anil, em 2015, indicado para o Grêmio Latino, e atualmente se dedica ao lançamento do seu novo trabalho, que eu muito recomendo, que é DVD. Nilce Carvalho, 40 anos, fez um show extraordinário ali no Teatro Rival, e, enfim, recomendo a todos esse DVD. A Nilce disse para mim que não queria falar muito, que o negócio dela é cantar, não é falar, e eu fiquei tão triste quanto todos vocês diante dessa frase, e falei, então canta, né? Mas, enfim, Nilce, fica à vontade para falar o que você quiser e para emendar aí da maneira que você achar melhor. Boa tarde, gente. Obrigada pelo convite, Anderson. As pessoas me chamam para esses eventos, assim, eu fico morrendo de medo, porque eu quase não falo. E falo baixinho, assim, eu gosto mais de cantar e tocar. Mas eu aceito. Eu aceito porque é muito bom estar aqui, assim, ouvindo, né, aprendendo, é uma aula, realmente. Já esbarro, com Simas eu esbarro esbarrei várias vezes, assim, a gente sempre ligada no que ele está falando, prazer que está ouvindo ele, o Werneck, Anderson. Então, eu venho na cara de pau, assim, e venho participar. Mas, então, eu não... Enfim, eles falaram tudo de samba e tudo de direito, então, para mim, acho que resta falar um pouco da minha experiência com a música, né, com o samba. Eu sou de uma família muito humilde, né, meu pai e mãe, meu pai mineiro, minha mãe baiana, vieram para o Rio para tentar a vida, e tiveram 5 filhos, né? Na época não tinha televisão em casa, então foram muitos filhos. E meu pai se virava, meu pai é músico, trompetista, e ele se virava, tocava, trabalhava em trabalho convencional, né? E também o trabalho musical para poder criar os 5 filhos. E na época ele tocava nos bailes do subúrbio, tocava trompete, bandas, e tinha uns amigos, isso lá em Nova Iguaçu, em Anchieta, que eu morava. E tinha uns amigos aqui na Zona Sul, ali no Dona Marta, que tinha um grupo de samba, estavam formando um grupo de samba e precisavam de um cavaquinista. E como ele era um músico, né, sabia a teoria, falou assim, não, para você pegar um instrumento de corda vai ser mais fácil, é só você passar a sua teoria e a sua musicalidade para o instrumento. E aí ele ganhou um cavaquinho de presente para aprender, para tocar com esses amigos, um grupo chamado Diamante Negro. E ele levou esse cavaquinho para casa e acabou que 5, né, brincando com um cavaquinho pequenininho, o cavaquinho virou brinquedo, e eu fiquei mais agarrada com o instrumento e resolvi fazer do cavaquinho a minha boneca. E aí meu pai resolveu, aí vendo que eu gostava de estar com o instrumento, ele arrumou um violão e começamos a aprender juntos com aqueles discos do Jacó do Bandolim. Eu comecei primeiramente com a música instrumental. E essa música instrumental foi que me deu visibilidade, porque uma criança, né, de 5 anos tocando música, entre aspas, música de velho, né? Até hoje as pessoas acham que é música de velho, né? Mas o Churu está aí desde quantos anos, né? Mais de 100 anos aí, né? Então, essa coisa diferente que é tocar choro me deu uma certa visibilidade. Aí a televisão veio, a mídia veio e tal. E daí eu nunca mais deixei a música me deu tudo, né? O choro e o samba me deram tudo, sustentou a minha família toda. Meu pai chegou a um certo ponto que ele largou outro trabalho para poder me levar para os lugares, para poder me apresentar. E eu tenho uma história muito bonita lá em Portela. Apesar de não ser praticante, eu sou portelense, né? Com 9 anos eu ia tocar na Portela, o Carlinho Maracanã me dava cachê para eu tocar no intervalo da orquestra do Maestro Cipó, isso na Gafieira da Tia Vicentina. E ali ele me pagava, dava o cachê, eu tocava, e ali eu comecei a conhecer as pessoas do meio musical, as pessoas que... enfim, o pessoal da rádio, Adelson Alves, foi uma pessoa que me ajudou muito, Rubem Confetti, Arlene Olívio, o pessoal da Rádio Nacional. E, através dali, eu comecei a conhecer as pessoas certas, e aí gravei o Choro de Menina, aquela sequência que até tem ali, né? Isso, eu não posso...
eu não posso nem negar a idade, né? Ele chega com vinil, né? Não posso nem negar a idade. Mas, enfim, todo lugar que eu vou no Brasil inteiro é isso. Eu acho impressionante, né? Na época eu não ganhei dinheiro nenhum. Mas, sério mesmo, mas todo lugar no Brasil que eu chego, chega alguém com esse vinil. É muito legal. Realmente, eu estreiei com esse disco, com 11 anos, tocando bandolim, na época já tocava bandolim, e com um grupo que acompanhava o Jacó do Bandolim. Então, realmente foi uma estreia bastante marcante. Enfim, e daí fui no samba, vida no samba, vivendo do samba. E agora tem uma coisa que enfim, não vou falar do samba mais, porque você já falou tudo. A questão do samba em relação aos outros ritmos. A gente realmente... o rapaz ali me perguntou antes, esqueci seu nome, Fernando me perguntou, como é que tá a questão? Eu falei, está complicado, como está tudo complicado, né? A questão musical, para quem vive da música, está tudo muito complicado, principalmente do samba. O samba, ele depois de tantos anos, de tanta afirmação, de tanta mobilização. Por exemplo, quando você é convidado para um show grande, e isso já aconteceu até com grandes artistas, né? Aí o cachê é completamente diferente. A banda de rock ganha um preço, o samba, o artista de samba ou a banda de samba, ela ganha 1/3, no máximo. E isso é uma coisa muito chata. Quando a gente prepara um projeto, a gente coloca lá, não, a gente precisa disso, precisa de palco, precisa de luz, porque o samba, como qualquer outro ritmo, precisa do melhor tratamento, do melhor palco, do melhor som, melhor luz. Aí o cara, mas precisa disso tudo? Não basta uma rodinha? Não basta um... Eles acham que, sabe, só porque é popular, não merece o status de música, né? É complicado isso. Isso é uma coisa que o sambista sofre. De repente, tem alguns sambistas que nem se tocam nessa questão, mas eu acho bastante chato, bastante importante falar, porque a gente precisa, tanto como qualquer outro ritmo, a gente precisa da estrutura para apresentar um bom trabalho, né? Uma coisa que acontece no samba, no meu caso, que eu vejo, eu adoro roda de samba, eu gosto muito de ir na escola de samba, apesar de não ser praticante, né? Sou portelense não praticante. Eu adoro fazer teatro, de tocar samba no teatro. Não sei o porquê. De repente, enfim, a gente consegue colocar ali, mas isso é uma coisa que eu venho percebendo muito, que eu vou nas rodas e percebo, a questão de que as pessoas não pagam tanto, por exemplo, o cachê para ir no teatro ver o samba. E eu acho tão bonito você assistir um show de samba, olhando todos os instrumentos, ouvindo todos os sons, sem a questão da cerveja rolando, sem a questão do buchicho. Você está ali ouvindo a música, né? O instrumentista tocando. Porque, às vezes, na roda, a gente está na empolgação, mas a gente não para ver o cara tocar. A gente não para ver o cara... Dependendo do som, se o som for um som muito ruim, você não consegue nem entender o que o cara está cantando, né? São coisas que eu acho... Não, é complicado. Eu fico sentindo falta de uma estrutura maior em torno do samba, né? Em torno do samba quanto música. Quanto movimento, eu acho que ele está super forte na rua, por incrível que pareça, né? As rodas estão quentíssimas, mas, por exemplo, eu queria muito, não estou falando nem de mim, eu queria muito ligar a televisão e ver o Martinho da Vila tocando, o Zeca Pagodinho, a Beth, a Alcione, que são os nossos grandes nomes do samba. Não tem espaço. Você vê programa de samba... Exatamente. Não tem espaço, assim, não tem nem 5% de espaço na mídia para o samba. Isso é uma coisa que a gente tem que olhar com mais carinho, sei lá, pedir, enfim. Como a gente, é aquela coisa, é a arte de frestas, né? A gente vai levando, o cara tem uma barreira que a gente vai passando pelos dedos e a gente acaba seguindo a nossa vida com certa dignidade e fazendo o que a gente gosta, principalmente.
mas que precisamos melhorar, precisamos. E eu não tenho mais nada para falar, não. Eu queria cantar. Tem um cavaquinho aí, tem um pedestal, sim, mas vai cantar também. Pode fazer aquele tambor de boca aí, que eu gostei. Aquele tambor de boca ficou legal. Sentado, né? Assim a roda, pode tocar, sei lá. Será que esse aqui vai? Acho que eu vou precisar só um pouquinho mais de volume nesse mic para poder pegar um pouquinho do instrumento também. Opa, desse lado aqui. Aí a gente podia cantar aquelas duas músicas que foram citadas, que eu lembro a letra, né? Porque também não adianta, né? As outras eu conheço todas, mas a letra é complicado. Quer dizer, lembro a letra mais ou menos, né? Será que a gente consegue um pouquinho mais de volume para pegar o cavaco também? Oi? É. Cadê o outro microfone? Tá, eu vou colocar aqui no colo, a gente tenta pegar. Está faltando estrutura para o samba. Não falei do senhor, seu Luiz. Eu falei de modo geral. O Luiz era contra a regra de um grande programa, o QG do samba, de Bezerra da Silva. Vai ser, não, bota aqui no colo. Eu acho que aqui dá para pegar alguma coisa. Tadinho, seu Luiz, ó. Viu? Dá para ouvir, né? Numa vasta extensão, hoje não há plantação, nem ninguém morando lá. Cada um pobre que passa por ali só pensa em construir seu lar. Enquanto o primeiro começa, os outros depressa procuram marcar seu pedacinho de terra pra morar. Enquanto o primeiro começa, os outros depressa procuram marcar seu pedacinho de terra pra morar. É aí que a região sofre modificação, fica sendo chamada de Nova Aquarela. É aí que o lugar então passa a se chamar favela. É aí que o lugar então passa a se chamar favela. Uma vasta extensão, onde não há plantação, nem ninguém morando lá. Cada um pobre que passa por ali só pensa em construir seu lar. Enquanto o primeiro começa, os outros depressa procuram marcar seu pedacinho de terra pra morar. Enquanto o primeiro começa, os outros depressa procuram marcar seu pedacinho de terra pra morar. É aí que a região sofre modificação, fica sendo chamada de Nova Aquarela. É aí que o lugar então passa a se chamar, valeu, seu Luiz, favela. É aí que o lugar então passa a se chamar favela. Canta outra? Sim, mas você canta aquela música do Vara de Família, Separados. Eu acho essa música muito interessante. Já ouviram a música do Neila? Cara, é sensacional. Vara de Família, o Ney tem uma. O Ney foi advogado, né? O Ney tem uma também que ele fez com o Luiz Felipe de Lima, que é o Águia de Aia. É maravilhoso. R$ 500
entra na Faculdade de Direito Nacional e recebe o espírito do Rui Barbosa. Ele começa a falar de uma forma incompreensível. Fala latim. É muito bom, muito bom. Essa vara de família é muito boa, gente. Eu não sei cantar, infelizmente. Vou cantar Senhora Liberdade. Abre as asas sobre mim, ó Senhora Liberdade. Eu fui condenado sem merecimento por um sentimento, por uma paixão, violenta emoção. Pois amar foi meu delito, mas foi um sonho tão bonito. Hoje estou no fim, Senhora Liberdade. Abre as asas sobre mim. Hoje estou no fim, Senhora Liberdade. Abre as asas sobre mim. Não vou passar por inocente, mas já sofri terrivelmente por caridade, ó liberdade. Abre as asas sobre mim, por caridade, ó liberdade. Abre as asas sobre mim, abre as asas sobre mim, abre as asas sobre mim. Tem microfone aí? Eu acho que foi isso, né? Só um negócio desse samba que é do meu parceiro Ney Lopes e do Wilson Moreira, que o Werneck falou. Esse samba tem uma história muito curiosa, porque o Wilson era carcereiro e o Wilson, parceiro do Ney, dizia que os presos tinham uma mania de fazer samba o tempo todo. Tinha muito preso que era sambista, fazia samba. E, normalmente, os sambas dos presos eram sambas sobre a vida na cadeia, o que levou o cara para a cadeia. E aí eles resolveram, então, fazer um samba de cadeia, imaginando um crime passional, né? Tanto que você vê a letra, né? Abre as asas sobre mim, senhora, não vou pagar por inocente, mas já sofri terrivelmente, né? Violenta emoção, pois amar foi meu delito, aquela coisa toda. E a Zezé gostou do samba, Zezé Mota, e calhou de gravar o samba na época da campanha das Diretas Já. Aí, para surpresa do Ney, ele chega num lugar e pergunta para ele: Ney, como é que é ser compositor de um hino da redemocratização brasileira? Abre as asas sobre mim, senhora Liberdade, que a Zezé cantou na Candelária. Aí o Ney fala: rapaz, eu fiquei constrangido, porque se eu falo que era o samba de cadeia, que a gente fez pensando naquela tradição de samba de preso, ia ser complicado. Aí eu não tive outro jeito, a não ser, falar, não, fico muito emocionado com a redemocratização. E calhou que virou hino da redemocratização. Daqui a pouco estou no comício da Direta, tá lá no palanque. Abre as asas sobre mim. E ficou esse samba de... É isso aí. Posso terminar com mais um samba. Queria, então, finalizar a minha participação nada falante, mas cantante, com um samba que é um ódio ao samba. No meu último disco eu gravei, eu sou apaixonada por Ney e Wilson Moreira, mas no meu último trabalho eu fiz o seguinte, eu separei os dois, eu gravei um samba só do Ney Lopes, que é o Fumo de Rolo, e gravei um samba só do Wilson Moreira, que é o Peso na Balança. E eu queria terminar aqui essa participação cantando Peso na Balança, que é uma música que fala do samba, e uma homenagem, né, ao nosso querido Moreira, que nos deixou tão enfim, né? Tudo passa, mas a gente fica e as lembranças. Esse samba do Moreira é uma coisa linda. O meu nome pesa na balança, eu tenho que estar presente. Se eu não estiver, o povo sente. É a hora da cobrança. A minha presença
mistério. Todo mundo sabe disso, sou samba popular, estou falando sério. Todo mundo sabe disso, sou samba popular, estou falando sério. E é no morro, ela no asfalto. Entro na sociedade, não me deixo elitizar. Venho de grandes terreiros e caio no mundo. O meu lugar já é certo, posso chegar e sentar, nunca foi de me afobar. Onde eu me apresento, o povo vai me ver e depois vai acompanhando até você vai acabar sambando. E depois vai me acompanhando até você vai acabar sambando. O meu nome pesa na balança, eu tenho que estar presente. Se eu não estiver, o povo sente. É a hora da cobrança. A minha presença é o equilíbrio e não há motivo pra tanto mistério. Todo mundo sabe disso, sou o samba popular, estou falando sério. Todo mundo sabe disso, sou o samba popular, estou falando sério. É no morro, ela no asfalto. Entro na sociedade, não me deixo elitizar. Venho de grandes terreiros e caio no mundo. O meu lugar já é certo, posso chegar e sentar, nunca foi de me afobar. Onde eu me apresento, o povo vai me ver e depois vai me acompanhando até você vai acabar sambando. E depois vai me acompanhando até você vai acabar sambando, até você vai acabar sambando, até você vai acabar sambando. Sabe isso, Moreira? Agora foi. Eu quero agradecer só aos nossos participantes aqui do Café Cultural, agradecer a Bianca Spinelli, que trouxe a Nilce, fez o contato todo, agradecer, enfim, nossa equipe de eventos aí do Sejur, que brilhou, e confessar a vocês que a Nilce contou aqui que a acústica do auditório é boa, então agora o Sejur vai organizar um samba por semana aqui para gente.